pessoal, bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu dou as minhas impressões capítulo a capítulo de Moby Dick. E no episódio de hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 12 com o título de Biográfico. É um capítulo curto, mas aqui a gente tem, finalmente, a gente tem o conhecimento da história do Queequeg aí, que é uma história muito interessante porque ele vem de uma terra chamada... Nossa, esses nomes são muito estranhos, cara. Assim, para mim, né? Kokovoco. Então é uma ilha de nativos mesmo, que não foi tocada pelo cristianismo. Mas ele, sendo filho de um rei, queria explorar o mar. Ele sempre teve essa vontade aventureira. E aí é muito interessante porque mesmo assim o capitão não quis deixá-lo embarcar, né? Então o que ele faz? Ele vai para uma costa ali, para uma região de corais, assim, e aí vai com a canoa dele no último pedaço de terra e fica escondido ali esperando o navio, a nau passar. E aí, assim que ela passa, ele dá um impulso assim e pula em direção ao navio. E aí, finalmente, depois de muito falar, o capitão decide deixá-lo como os outros, e o Queequeg aí decide explorar o mundo da cristandade, digamos assim. Ele quer aprender mais. Ele tem um fascínio que logo não tarda em se transformar em desilusão. E quando ele chega no porto, se não me engano é Nantucket, né? Nantucket, ele vê que os cristãos não são diferentes dos pagãos em muitos aspectos. E aí ele fica tipo assim, eu meio que por conta dessa desilusão, isso me faz continuar com a minha fé, sabe? Porque eles não são melhores do que nós. Porque ele tinha essa intenção, né, de aprender com eles e depois voltar para a terra dele. E também por conta disso, por ele ter ao longo do tempo se misturado, entre aspas, com os cristãos, talvez ele não consiga ser coroado quando voltar para casa, porque o pai dele não, como posso dizer, não aceita, né? Sangue impuro. E aí ele sente que ele vai voltar quando ele estiver preparado, mas ele precisa ver mais do mar, sabe? E aí o Ismael fala para ele, eu tô indo para Nantucket, eu tô indo para lá para poder conseguir um emprego de whaleman, de baleeiro, né? E aí, quer ir junto? E aí o Quick Stop. E, mano, essa tem tudo para ser a dupla mais top de todas, assim. E eu gostei muito dessa narrativa porque mostra essa necessidade, reforça a necessidade dos primeiros capítulos, né? Essa coisa universal, a vontade de ver o mar. Não só de ver o mar, mas assim, de explorar o que tem lá fora. Eu acredito que existem pessoas assim, cara. Eu acredito que existam pessoas que, de fato, têm essa necessidade de viajar, de explorar. Eu não tenho. Eu tô felizão aqui, onde eu moro, no sentido de que eu não tenho essa necessidade inerente. Eu tenho uma vontade, sim, de explorar, de viajar, mas não é uma necessidade, não é algo que eu preciso. Diferentemente desses personagens. E logo a gente entende porque o Herman Melville colocou eles nessa situação, né? Não somente para eles se unirem no que diz respeito ao conflito principal, que vai ser relacionado ao ato, né, de caçar baleias, mas também ao tema filosófico, né, ao tom da narrativa. E eu acho isso muito bom. Claro que esses capítulos divagam muito por conta disso, porque, por exemplo, essa narrativa que a gente acabou de ter aqui, nesses últimos capítulos, ela não move a história, mas ela move diversos outros aspectos que eu diria que estão mais relacionados à minha impressão mesmo. E ela está sendo muito boa. Mas enfim, é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Me digam aí também o que vocês estão achando. E até mais.